Fala galera, estamos de volta aí com mais uma aula de geografia e hoje para falar sobre a África. A gente vai falar um pouco aí sobre os processos aí de colonização que ocorreram no continente africano. A gente vai conhecer aí os principais países da África, lembrando então que a África é um continente aí com 54 países, não é um país, tá pessoal? Vamos aqui já começar aqui derrubando esse mito, tá? Ninguém pode sair aqui hoje dessa aula com essa ideia aí de que a África é tudo igual, que todo mundo fala a mesma língua, que foi colonizado pelos mesmos países. A gente vai sair daqui conhecendo então os principais países da África e a gente vai identificar algumas questões relacionadas aí ao desenvolvimento da África, das principais cidades e aí um pouco aí também vamos falar um pouco sobre os processos que levaram a essa divisão territorial do continente africano que a gente conhece hoje, tá, pessoal? Então, vamos nessa. Bom, pessoal, agora a gente vai aqui, antes de mais nada, definir aí um pano de fundo para que a gente consiga falar sobre história colonial, né, e de independência no continente africano. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, assim, acho que vocês vão lembrar bem da aula que a gente teve sobre os países andinos e os países latino-americanos de modo geral. A gente vai lembrar que esses países, antes da chegada dos europeus, né, antes dos processos aí de colonização, já havia civilizações bem estabelecidas locais nesses continentes, né, nesses territórios. E na África não é diferente, pessoal. Antes da chegada dos europeus já havia povos bem estabelecidos com suas práticas aí políticas, civis e comerciais bem estabelecidas já. E aí, com a chegada dos europeus, dos colonizadores, isso foi aí bastante desorganizado, né, e gerou desordem aí no continente africano, assim como gerou aqui no Brasil, como gerou aqui nos outros países vizinhos que foram colonizados também aí pela Espanha, né? Então, só para a gente ter aí uma nota inicial para a gente conseguir então avançar para o nosso roteiro de estudos e falar sobre a colonização. Como a gente mencionou já aqui, o Brasil foi colonizado então em 1500, outros países aí foram colonizados na mesma época, assim que os europeus avançam para o continente americano. E aí a gente vai ter, por exemplo, já séculos depois, como no século XIX, ali, né, 1822 no caso do Brasil, ali 1810 na Argentina. No século XIX, então, a gente vai ter aí a independência de países americanos, né? E aí o que acontece? Isso acabou tendo impacto aí e acabou representando uma decadência para os impérios aí de Espanha e Portugal, principalmente, quando as colônias se tornam independentes. E aí, com esse recuo, né, dos países aí, com esse recuo dos impérios aí de Portugal e Espanha, houve aí essa vez aí da Inglaterra e da França tentarem sua chance aí como colonizadores. Eles saem em busca de novos territórios aí, que principalmente aí alguns que não haviam sido explorados pelos espanhóis ou portugueses. Então a gente vai ter esse avanço grande aí no século XIX dos ingleses e franceses principalmente para o continente africano. E eles buscavam o que, pessoal? Basicamente exploração de matéria-prima, né? Como aconteceu aqui, por exemplo, no nosso continente. Então a gente tem aí desses dois momentos grandes na história de colonização pelos espanhóis. A gente tem esse movimento do século XVI, né? Aí com a colonização do Brasil, por exemplo, e outro aí no século XIX, já com Inglaterra e França atrás aí de novos territórios para explorar os recursos, né, naturais, sobretudo. Bom, pessoal, então a gente tem aí essa questão aí forte, né? Houve então o declínio aí de Portugal e Espanha, né? E aí
houve a abertura para que novas potências como França e Inglaterra iniciarem aí um novo processo de colonização. Esse movimento é conhecido como neocolonialismo. Então é importante gravar isso, tá, pessoal? O primeiro ali grande momento de colonização foi dado ali, iniciado por Portugal e Espanha, e um segundo aí tem principalmente aí França e Inglaterra como os novos pivôs aí de um processo de colonização. Então o que acontece? Esses territórios africanos, né, dos países africanos, eles já eram conhecidos e eles foram utilizados ali a partir do século XVI, principalmente, como apenas fonte aí de mão de obra escrava. Então o que interessava para os europeus ali no primeiro momento, ali no século XVI, XVII, o que interessava principalmente seria então a mão de obra escrava, a exploração da força de trabalho escrava. Depois desse momento, agora nesse processo neocolonial ali, séculos depois, agora no século XIX, o que interessava na África não era mais só a mão de obra escrava, mas era também as fontes de matéria-prima que esses países poderiam representar. Então, os europeus aí, mais uma vez, França, Inglaterra principalmente, mas dentre outros países, a gente tem a Bélgica, por exemplo, mas a gente vai entrar nisso mais para frente. Esses países eles avançam para o território africano a fim de explorarem mesmo os recursos aí, as matérias-primas, para levarem para o continente europeu a fim aí de obtenção de matéria-prima para que eles pudessem fortalecer o processo de industrialização, pessoal. Então, esse processo de industrialização ele contou muito aí com essa exploração dos recursos obtidos aí, a força, né, a violência dos países foram tomados, esses recursos foram tomados dos países africanos, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então o cenário estabelecido era mais ou menos esse. As grandes potências europeias estavam de olho na matéria-prima que havia em abundância no continente africano. Então eles resolveram cair em cima mesmo do território africano, a fim de dominar os povos e tomar matéria-prima para que eles abastecessem o desenvolvimento industrial lá na Europa, tá, pessoal? Não era para incentivar o desenvolvimento industrial na África. Eles estavam a fim de pegar a mesma matéria-prima e levar para a Europa. Então, tendo isso em mente, Portugal, para evitar, né, que esses países entrassem em conflito por territórios africanos, né, por terras africanas, Portugal idealizou aí, encabeçou a organização de uma conferência, né, uma conferência de Berlim, realizada em 1884. E essa conferência era justamente para definir, galera, qual país europeu ia ficar com cada pedaço da África, com cada pedaço aí do continente africano, quem iria explorar qual parte do continente africano. E aí participaram dessa conferência aí Portugal, né, que teve aí essa ideia de realizar essa conferência, Inglaterra, França, Espanha, Itália, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Suécia e os impérios austro-húngaro e otomano. Então, além dessas potências europeias, os Estados Unidos, ainda que não eram aí consagrados como potência econômica, mas que estavam crescendo bem rapidamente, também foram convidados aí para participar da reunião. Então participaram aí essas potências europeias e os Estados Unidos também foram convidados. Houve, pessoal, nesse período então apenas 2 países no continente africano que não foram aí colonizados pelos europeus, que foram então a Etiópia e a Libéria. A Etiópia é um país que resistiu então a esse período neocolonial e a Libéria foi fundada por escravos que foram libertos e decidiram retornar aí dos Estados Unidos para a África, de volta para a África, e eles fundaram a Libéria, então, tá bom, pessoal? A gente tem aqui na imagem então a foto aí de uma vendedora de grãos na capital da Libéria. E aí a Libéria também tem esse histórico de guerras civis, assim como muitos outros países no continente africano também, tá, pessoal? Bom, pessoal, então
aprofundando um pouco mais sobre a Conferência de Berlim, ela foi aí esse acordo aí macabro, né, realizado entre as potências europeias, né, aí entre 1884 e 1885, com a finalidade aí de realizarem uma partilha mesmo do continente africano, né? E aí isso foi um processo muito violento, né? Completamente arbitrário mesmo, de se dividir. Quer dizer, eles nem são donos do território, eles vão para lá e eles vão decidir quem fica com qual parte. É um roubo, né? É um roubo. O processo colonial, o neocolonial, realmente é um processo aí muito criminoso, né? Então a gente tem, lembrando, então Portugal encabeçou tudo isso e lembrando que lá no começo, nos primeiros slides, a gente já viu aí que Portugal e Espanha estavam em decadência, eles estavam em declínio lá, porque eles já haviam perdido as colônias. Como eles colonizaram antes, essas colônias como o Brasil, né, como a Argentina, como Chile, esses países eles já se tornaram independentes aí de Portugal e Espanha. E aí esses impérios então estavam em declínio. E aí Portugal pegou e encabeçou a Conferência de Berlim e acabou aí, Portugal e Espanha acabaram mantendo apenas ali, eles não conquistaram novas terras, eles apenas ali mantiveram os territórios que já eram deles. No caso de Portugal, principalmente, os territórios eram aí bastantes, né? A gente tem aí Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, né? Muitos territórios que foram colonizados aí, eram colônias de Portugal. Bom, pessoal, um aspecto aí que a gente realmente precisa observar nesse mapa foi aí a repartição que ocorreu no continente africano entre as potências europeias. A gente pode ver aqui, ó, na área toda amarelinha aqui, essa área toda foi tomada pela França, tá? E aí eles impuseram ali cultura, eles impuseram costumes, eles passaram ali a dominar mesmo os povos para que eles pudessem obter aí, roubar a matéria-prima desses países. Então a gente vê aqui, ó, essa parte toda amarela foi aí dominada pela França, essa parte um pouco verde aí que tem Egito, Sudão anglo-egípcio, África Oriental Britânica, Uganda, esses países aqui no sul também, a gente tem aqui, ó, União da África do Sul, a gente tem todos esses países que foram dominados pela Inglaterra, tá? Lembrando, frisando, outro aspecto interessante, se a gente for observar aqui o nome dos países que acabaram tomando nomes aí impostos muitas vezes aí pelos colonizadores, tá, pessoal? Olha só que doideira aqui que a gente tem, por exemplo, o território que hoje corresponde à Namíbia, né? A gente tem aqui África do Sudeste, como é que é? África do Sudoeste Alemã. Então, a história desses povos ela foi bastante apagada, né? E, enfim, vamos avançando. Bom, pessoal, então, esses países foram colonizados, foram bastante explorados, aí tiveram seus recursos naturais aí tomados pelos europeus. E aí, ali no século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, que acaba em 1945, muitos países africanos aí conquistaram independência em relação aos europeus. Só que o que acontece é o seguinte, vamos lá. Se eu tenho aqui minha casa, aí vem os europeus, aí vem, pegam meu celular, aí roubam os meus livros, aí roubam a minha televisão, roubam o computador, roubam a geladeira, roubam o fogão, vão levando tudo. Beleza, aí eles param de vir aqui. Eu não vou ter fogão mais, eu não vou ter mais computador, eu não vou ter celular, eu não vou ter nada, eu não vou ter livro, porque tudo foi levado, né, pelos europeus e é isso que aconteceu. Então, muitos países aí africanos vivem em estado de pobreza e existe um nível de pobreza, né, uma estatística aí estabelecida pela ONU, né, por essas grandes agências que estabelece ali um nível que determina, se está acima desse nível você está
você é classe média, está abaixo desse nível você é pobre. Muitos países africanos vivem então abaixo desse nível de pobreza, né? Abaixo da linha da pobreza que a gente fala, né? Então isso aconteceu, aí tem acontecido, muitos países africanos ainda vivem em condições precárias, né? Devido aí a essa exploração que foi assim absurda. E aí acabou, beleza, acabou o processo de colonização. Mas veja bem, se os países, por exemplo, explorados pela França, esses países foram explorados, levaram tudo que eles tinham. E aí o único povo a fazer contato com esses países foi o povo francês, por exemplo. Então, o único parceiro comercial, por assim dizer, que esses países poderiam ter, a princípio seria a França, né? Porque só a França teria essa abertura inicial para poder fazer acordos comerciais, né, com esses países. E é isso que acontece até hoje, pessoal. Então, você tem aí países, por exemplo, como a Costa do Marfim, que tem aí uma dependência extrema ainda do capital francês, porque ao longo da história, que é muito recente, se a gente for pensar 1945, minha avó nasceu antes disso, né? Antes de 1945, então é realmente muito recente. Então, de lá para cá, os países africanos eles têm essa limitação, principalmente aí para poderem fazer negócios, né? Então, o que uma economia africana tem que correr para poder recuperar esse prejuízo vai levar ainda muito tempo. Bom, pessoal, então uma grande herança deixada aí pelos europeus no continente africano foi aí o surgimento de diversos conflitos, né? Internos mesmo, conflitos internos entre etnias, né, no mesmo território. A gente está falando de conflitos entre africanos e esses conflitos muitas vezes eles foram ali lá no princípio, lá na história neocolonial, esses conflitos eles foram alimentados pelos europeus também. A gente tem esse exemplo nessa foto, por exemplo, de um rapaz que perdeu parte do braço em um dos conflitos ali, em uma das guerras civis de Ruanda, né? Ruanda, então, foi um país aí que teve a passagem dos belgas, né, dos alemães também, e acabou que uma determinada etnia passou a prevalecer e a ter mais privilégios dentro do governo, inclusive, acabou tomando mais poder do que a outra, enquanto a outra era subjugada, escorraçada, e isso ao longo dos anos acabou provocando aí uma série de conflitos que deixaram ali milhares de mortos nesse país. Bom, pessoal, então a partir daí desses diversos conflitos étnicos, né, dessas guerras civis que surgiram no território africano, muitas pessoas acabam até hoje ainda fugindo, principalmente dos conflitos, como também de situações aí de extrema pobreza, e elas acabam se reunindo aí nesses campos de refugiados, que acabam dependendo muitas vezes de ajudas, né, de organizações não governamentais, de iniciativas da ONU, e de países desenvolvidos, né, dessas ajudas humanitárias de países desenvolvidos. Bom, pessoal, então, geralmente quando a gente fala de África, quando a gente vê aqui algumas notícias, a gente pensa nesses conflitos, né? O objetivo da gente contar essa história aqui é principalmente explicar também por que ocorrem esses conflitos e algumas situações de pobreza no continente. Realmente existe fome e pobreza na África, mas não é isso que define a África, tá, pessoal? Existem aí alguns países que têm atingido aí estabilidade econômica, crescimento econômico e têm dado aí aos seus habitantes, a sua população aí índices mais altos de qualidade de vida também. Bom, pessoal, então quando a gente está falando aí, lembrando, né, só retomando um assunto que a gente já abordou em outras aulas, quando a gente está falando sobre desenvolvimento, sobre qualidade de vida, sobre desenvolvimento humano, a gente está falando aí de uma relação que a gente estabelece entre economia, que a gente estabelece entre saúde e educação, tá? Então a gente tem que ter isso em mente, aí essa relação entre esses fatores, esses três fatores principais, a gente vai conseguir determinar o nível, o grau de desenvolvimento de um determinado país. Olha só esse exemplo aqui de uma urbanização
aqui bem crescente, né? Lembra Brasília um pouco, porque a gente tem essa parte verde, tem uma torre atrás, parece bastante ali com aquela parte que tem ali no setor hoteleiro, próximo à torre de TV. E é em Nairobi, né? Capital do Quênia, que é um local que tem se desenvolvido economicamente bastante aí ao longo dos anos. Ó, pessoal, aqui nessa imagem a gente tem, por exemplo, uma cidade na Tunísia, né? Tunísia está entre os países aí com IDH elevado aí no continente africano. Lembrando que o IDH, como a gente já viu em outra aula, ele varia de 0 a 1. Então, os números mais próximos a 0, eles são considerados IDHs baixos. IDHs médios ali estão entre 0 e 5. E o IDH alto, bastante alto inclusive, é esse aqui de 0,800. Então, a gente tem aqui índices aí mais altos que de 0,800 aí, que estão Argélia, Líbia, e tem Tunísia aqui também, ó, nessa imagem, tá bom? Já alguns países que a gente certamente já ouviu falar, como Cabo Verde, Egito, Gana, Marrocos, África do Sul, Guiné Equatorial, Namíbia. Esses países, eles têm aí o índice de desenvolvimento humano médio, tá, pessoal? Bom, pessoal, há também aí casos de países que não tiveram conflitos aí entre as etnias, né? Não houve guerras civis aí, como o caso de Gana, por exemplo. Gana tem hoje um IDH médio, né? Com uma economia voltada para a exploração dos recursos naturais, tanto aí os recursos minerais quanto os recursos agrícolas, né? Os recursos da agricultura. E aí é um país que não contou aí com conflitos internos, né, entre os povos aí de diversas etnias. Desde a saída dos europeus, né, dos ingleses, Gana não teve nenhum tipo de conflito interno, como ocorreu, por exemplo, em Ruanda, que a gente mencionou aqui nessa aula, né? Bom, pessoal, aqui a gente já mencionou então casos aí dos países africanos que têm o IDH considerado como alto, e a gente pode mencionar também o Níger como um dos países mais pobres do mundo, que tem aí um dos menores IDHs do mundo, tá, pessoal? A economia desse país ela é baseada aí na agricultura de subsistência, então significa que é uma agricultura, não é uma agricultura de grande porte, como existe no Brasil, por exemplo, é uma agricultura ali realmente só para a manutenção da sobrevivência, para alimentação e consumo interno do país, tá, pessoal? Muito disso se deve aí dessa situação de pobreza no Níger hoje, ela se deve principalmente aí por dívidas que foram contraídas pelo país, por instabilidade política mesmo, muitas tentativas de golpe que o país sofreu aí, principalmente do exército, tá, pessoal? Aqui a gente pode pegar o Níger como parâmetro também para falar aqui sobre religião, né? Então, olha só, o Níger tem uma população aí de 10 milhões de habitantes, e aí a maioria, aí quando a gente fala de religião, a maioria da população pode ser considerada como muçulmana da vertente aí sunita, tá, pessoal? Então, o que acontece é que, importante frisar também, quando a gente está falando de muçulmano, a gente não está falando só de árabe, tá? Árabes ali são ali pessoas que nasceram ali, que são descendentes de povos árabes, de países árabes. Agora, muçulmanos são aí os adeptos da religião islã, tá? Do islamismo. Aí é outra coisa, não tem nem a ver com árabe. Só retomando uma coisa que eu falei aqui na página anterior, na verdade, os povos árabes e a língua árabe, eles têm muito a ver aí com a história do islamismo, tá, pessoal? O que eu estou fazendo, na verdade, é só uma diferenciação, que aí existem aí muitas populações muçulmanas dentro do continente africano, de povos que não são árabes, tá? Quando a gente fala de árabes, então a gente está falando de uma etnia. Quando a gente está falando de muçulmanos, a gente está falando de uma religião, tá? De adeptos a uma religião. Só para frisar. E agora a gente vai falar aqui sobre aspectos físicos da geografia africana, tá bom, pessoal? Então, a gente tem aí
uma diversidade muito grande de climas aí na África, por exemplo, mas a gente pode mencionar aqui que o clima tropical é o que prevalece, tá? É o que é mais abrangente aí nesse continente africano, e nos próximos slides a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ó, pessoal, essa é uma daquelas páginas que eu recomendo aí que a gente dê uma pausa para observar direitinho a distribuição aqui de climas e de vegetação, tá? Ao longo do continente africano. Olha só, do lado esquerdo a gente tem então um mapa descrevendo aí pra gente onde predomina aí cada tipo de clima. A gente tem aí no norte da África, aqui essa parte amarelada do lado esquerdo, né, do mapa do lado esquerdo, uma região de deserto. E aí a gente vai seguindo, aqui vai ter um clima semiárido, aí depois um clima tropical, um clima equatorial, tá? Lembrando aí que quanto mais próximo da linha do Equador a gente está, mais quente a gente está. Então olha só que interessante, nesse mapa aqui de clima a gente consegue ver onde está a linha do Equador. Se a gente acompanhar aqui, ó, nesse mapa do lado esquerdo a gente vê o Oceano Atlântico, do outro lado está o Oceano Índico, acima de onde está escrito Oceano Índico tem a linha do Equador. E aqui a gente consegue ver essa parte mais vermelha, que é realmente a parte mais quente do continente africano, que está mais próxima aí à linha do Equador. Enfim, pessoal, recomendo aí que olhem também a vegetação. A gente não pode, por exemplo, generalizar e falar que na África só existem aí savanas e florestas, né? O pessoal pensa em gorila. Olha só como é pequena comparado ao tamanho do continente a parte aí, essa área que tem florestas, né? Onde vivem os gorilas. Olha só que parte pequena do continente que é. Tem essa parte verde aqui no segundo mapa. Essa parte verde é a área aí que tem uma floresta equatorial, tem a floresta do Congo, por exemplo, que é bastante grande, né? Enfim, mas aí a gente tem a distribuição aí de savanas, de deserto, vegetação mediterrânea, por exemplo, vegetação de altitude. Então vamos dar uma acompanhada, recomendo aí que vocês deem uma pausa, uma olhadinha, para conhecer aí bem o terreno, tá bom? Bom, pessoal, então a gente tem nessa imagem um exemplo claro aqui de uma floresta equatorial, né, em Uganda. Lembrando, quando a gente está falando de uma floresta, a gente está falando quase que necessariamente de umidade. A gente está falando, nesse caso, quando a gente fala de floresta equatorial, a gente está falando de calor também. Então, nesse caso, uma floresta equatorial está geralmente aí próxima do litoral, então vai ser uma floresta aí com umidade aí o ano inteiro, com calor também, porque está próxima à linha do Equador, né? Então a gente vai ter calor. E esses ambientes de floresta, eles criam aí um cenário perfeito para o surgimento de uma biodiversidade aí grande, né? Aí surgimento de várias espécies, e se torna aí um habitat perfeito para inúmeras aí espécies habitarem, tá bom? Bom, pessoal, então a gente tem a ocorrência de outro tipo de clima aqui em algumas áreas, aqui em algumas partes da África. Aqui nessa foto a gente tem aqui outra imagem aqui da Tunísia, né, um país bastante bonito e um país de clima mediterrâneo, tá? Lembrando ali que clima mediterrâneo é por causa do mar Mediterrâneo, que está ali entre a África e a Europa, tá? Então esse clima mediterrâneo, pessoal, ele vai ser caracterizado aí por um inverno chuvoso e um verão seco. Então, quando falam de verão mediterrâneo, estão falando geralmente ali de um verão aí cheio de turistas, né? Porque não chove, então o pessoal quer ir para a praia. Enfim, e esse clima mediterrâneo ele ocorre aí tanto no norte quanto no sul da África, tá bom? E é caracterizado então esse clima, ocorrem bastante aí árvores pequenas e arbustos, tá? Mas com raízes muito longas, porque se os verões são muito quentes e não chove nesses verões, as raízes elas precisam penetrar lá ali em solo mais profundo, né, nos lençóis freáticos para conseguirem ali obter então a água. Bom, pessoal, a gente já mencionou aqui antes que um clima que predomina e que ocorre bastante no território africano é o clima tropical. E é um clima tropical que ele se divide entre tropical típico e tropical desértico. Primeiro a gente vai começar falando sobre o tropical típico.
que basicamente é um clima aí definido por duas grandes estações. Uma estação chuvosa, aí, 6 meses de chuva, basicamente, e 6 meses de seca, outra estação seca. Então, sempre com esse balanço, 6 meses de chuva, 6 meses de seca. Visualmente, ela vai parecer com o que está aí na foto, vai lembrar muito aí o nosso cerrado, né? São as savanas, a vegetação, ela vai lembrar bastante, né? As savanas lembram bastante o cerrado, com aí uma característica, com uma diferença que as árvores grandes, elas são mais espaçadas, elas não são tão concentradas como as árvores aqui do cerrado. E aí nesse ambiente, né, de savana, vão viver aí grandes mamíferos, principalmente aí por terem essas áreas, esses campos, né, parecidos aí com os campos limpos. Então você tem essas áreas propícias aí para a vida de grandes animais, para que eles possam aí se locomover com facilidade. Então não tem as árvores tão aglomeradas como aqui no nosso cerradão. Bom, pessoal, e aqui a gente tem o outro caso aí de clima tropical que ocorre no continente africano, que é o clima tropical desértico. Aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, de uma vista aérea do deserto da Namíbia, né, que já tem um aspecto visual diferente do deserto do Saara. Eu acredito que muitos aqui já tenham visto imagens, né, do famoso deserto do Saara, que ocorre ali no norte da África. Mas a gente tem características aí similares, né? A um clima típico aí de deserto, quando a gente fala aí sobre dias quentes e noites frias, né? E aí a temperatura vai mudando bastante ao longo de 24 horas. Bom, pessoal, outro tipo de clima que ocorre também em parte do território africano é o clima temperado e até o clima frio também. A gente pode ter ali um clima mais de montanha, por exemplo, em montes de altitude elevada, como o Monte de Kilimanjaro, na Tanzânia, que aí ultrapassa 6.000 metros de altitude. E como a gente já falou aqui, quanto mais alto, aí mais frio. Então, ali no topo desse monte, tem a neve ali perene o ano inteiro. Em alguns países também, como a África do Sul, Botsuana, né, que estão mais ao sul ali do Trópico de Capricórnio, vai também ocorrer aí um clima temperado, né, principalmente no inverno. Então vai fazer bastante frio aí no inverno. Agora já entrando na hidrografia africana, dois destaques aí grandes são o Rio Nilo e o Rio Congo, né? O Rio Nilo, então, ele é o maior rio em extensão do mundo, né? Atravessa grande parte do continente africano, inclusive aí também o deserto do Saara. Já o Rio Congo também, que é outro rio muito grande, ele é utilizado aí para o transporte de mercadorias dentro do continente africano e também aí de transporte de pessoas também, tá? Então, o volume de águas é muito grande, principalmente aí por estar numa região entre os trópicos, né? E é uma região ali mais próxima do Equador. Então, vai ter mais chuva, vai ter mais água, enfim, isso aí a gente já sabe, né? Olha só, aqui a gente mencionou aí, talvez esse seja o maior destaque aí da hidrografia do continente africano. A gente tem o Rio Nilo, que percorre aí 7.000 quilômetros, pessoal, desde a nascente até a foz. Então ele passa aí por todos esses países que a gente está vendo, a Tanzânia, Uganda, Ruanda, Quênia, Congo, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia e Egito. Bom, pessoal, aqui a gente tem um mapa de relevo, né, do continente africano. A gente tem aí destaque aí para 3 tipos aí de região. A gente vai ter um relevo mais da costa, mais próximo ao nível do mar. A gente vai ter aí um outro relevo, provavelmente, que caracterize aí planícies, e outro aí de planaltos e regiões montanhosas, né? Então a gente vai ter aí claramente, por exemplo, essa divisão aí de altitudes mais baixas, aí na região mais norte, né? Essa porção mais norte do continente, e outra região um pouco aí de altitudes mais elevadas ao sul e leste aí do continente, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí.
Todos nós vimos o quanto a África é um continente bastante diverso em cultura, em geografia, em biodiversidade. E é o que a gente torce aí, né? Acredito que todos aqui torçam para que a África se recupere ao longo dos anos aí dessas feridas que foram deixadas pelo neocolonialismo europeu. Tá bom, pessoal? Espero aí todos vocês aí na próxima aula. Obrigado. Um abraço a todos.